É. Bom, olá, gente. Já tem bastante gente aqui na sala virtual acompanhando aí. E eu queria, antes de mais nada, dar boas-vindas para todo mundo que está aqui. Agradecer de coração a presença de cada um de vocês, né? O tempo que vocês estão investindo aí para estar aqui com a gente, com o Mu, com o Greco, com o Rafael, com a Carlinha. E meu nome é Bruno, eu sou um dos fundadores da plataforma Be My Ears, um dos idealizadores do Music Cosmos. E antes da gente começar a proposta, né, desse encontro, o propósito da gente estar aqui hoje é para juntar profissionais que trabalham na indústria da música, especialmente voltado para o meio do audiovisual, né, profissionais que compõem, que produzem, que são engenheiros para mídia visual. Trazer essa galera, juntar essa galera para a gente poder compartilhar um pouquinho mais esse universo da música e, de repente, despertar, né, em cada um de vocês, músicos, compositores, cantautores, instrumentistas, despertar um pouco mais desse universo, de repente abrir a cabeça para novas oportunidades, né, novas formas de trabalhar, novas formas, novas ferramentas de trabalho para compor. E a ideia é que durante esses painéis que a gente programou com muito carinho, com muito amor, que vocês, que esses profissionais, esses parceiros tragam um pouco da história de trabalho deles, né, a trajetória de trabalho, e compartilhem um pouco das experiências, né, dos insights, do que inspira esses profissionais a fazer o que eles fazem hoje em dia. E é isso aí. E aí, para começar, eu queria passar o microfone virtual aqui para o Mu, para se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do trabalho e o que faz, e a gente vai dar sequência ao nosso painel. Durante o painel, vocês podem fazer perguntas. A Carla, se vocês pesquisarem aqui na área de participantes, vocês conseguem enviar perguntas diretamente para Carla Figlia, entre parênteses BI, e ela vai ajudar aí a gente durante o processo a trazer essas perguntas para os nossos convidados e a gente vai tentar responder todas que surgirem durante esse processo. Beleza? Obrigado mais uma vez. Mu, contigo. Bom, boa noite, geral aí. Primeiro, deixa eu agradecer aqui, Bruno. Adorei o convite, cara. Super gostoso. Eu adoro falar quando a gente ama o que a gente faz, é muito bom a gente falar. E não só trabalhar, como falar sobre o nosso trabalho, é sempre um prazer para mim. De verdade mesmo. Que show. Então, assim, boa noite aí, geral. Bruno, Greco, Rafael, Carla e todos que estão aí com a gente. E vamos lá, vamos bater esse papo aí. Você quer que eu fale um pouco de mim? Que eu Isso, fala um pouquinho da tua história, né? A gente já conhece bastante, já deu mas fala um pouquinho da tua trajetória, como que começou esse lance de música contigo, né? E eu acho que talvez por conta do tema, né, que é música para filme, TV, como que começou esse lance, né? Como que você começou a trabalhar com mídia visual? Qual foi o processo? Bom. Primeiro, eu migrei das artes plásticas para a música, né? Uhum. Até os meus 15 anos, eu pintava. E aí, quando eu fiz 15 anos, chegou um piano para minha mãe lá em casa. Meu pai comprou um piano para minha mãe. Minha mãe sempre tocou piano, minha mãe era pianista. E o que me ajudou muito na minha formação, porque ela tocava, além dos compositores eruditos, ela tocava muito compositores brasileiros, Ernesto Nazaré, Zequinha de Abreu. Então, assim, eu cresci ouvindo meio que de tudo, porque eu sou de uma família de 5 irmãos e eu sou caçula dessa família. Então, assim, na época do vinil, né, chegava lá em casa todos aqueles discos, não só da bossa nova, como das bandas inglesas e americanas. Enfim, então eu cresci num mundo assim muito... E tinha muita visita lá em casa de, tipo assim, Jorge Benjor, Marcos Valle, Roberto Menescal, rolava umas coisas assim, porque minha irmã trabalhou na gravadora, na Odeon, na EMI, então assim, ela conhecia todo mundo também. Enfim, então era um ambiente muito, essa coisa de onde a gente cresce, essa coisa da família, assim, realmente uma influência assim, muito importante na minha história toda. Mas logo que chegou esse piano lá em casa, eu comecei a compor antes de saber tocar. Meu lance sempre foi a composição, sabe? Eu me sinto muito confortável
nesse ambiente de compor. Assim, desde que o meu primeiro contato com a música sempre foi esse. A coisa do instrumentista veio de acordo com a necessidade do meu trabalho, de cada trabalho meu. Então, assim, houve uma época que eu tive que, quando acabou a Cor do Som, eu comecei a procurar cantores para acompanhar. Então, eu toquei com vários cantores, Marina Lima, Fernanda Abreu, Luiz Caldas, toquei com Legião Urbana na turnê de 90 e tal, mas a Cor do Som tem uma história muito importante, né, na minha vida, muito importante, porque ali eu pratiquei não só a coisa das minhas músicas, das minhas composições, como a coisa da nossa sonoridade, né, com aquela turma lá, meus irmãos queridos, Armandinho, Gustavo, Dade, Ari. Então, assim... Mas, assim, eu caí na coisa do audiovisual. Teve o primeiro filme que a gente foi convidado para fazer em 1977 ou 2008, não me lembro. O Caetano Veloso convidou a Cor do Som para fazer com ele a trilha da Dama da Lotação, um filme que tem uma bilheteria muito importante. E assim foi o meu primeiro contato, sabe? Assim, então ali, hoje eu assistindo aquele filme, eu fico até com vergonha porque eu não sabia nada dessa linguagem. Mas assim, eu me virei nos 30 lá e eu era apaixonado por aquilo. E aí dali eu fiz os Sete Gatinhos com outros filmes do Neville de Almeida e tal. E até que eu fui cair na TV Globo para fazer música para novelas e dramaturgia. E ali foi uma escola incrível para mim, porque eu tive que... os discos que eu comprava, a maioria já era Ennio Morricone, Henry Mancini. Eu já estava muito ligado nisso há muitos anos. Assim. Mas assim, eu aprendi, foi botando a mão na massa lá no baile, né, como a gente chama, o músico chama baile, que eu desenvolvi uma linguagem, que eu pude desenvolver uma linguagem e também errando e acertando e tal. E a coisa da televisão, né, que é bem diferente do cinema, porque televisão é tudo mais rápido, assim, você não tem como o cinema que você recebe praticamente o filme inteiro, assim, por rolo, 4 ou 5 rolos, né? A novela não dá para ser assim, porque é diário, então o autor está escrevendo aí no capítulo que vai ao ar daqui semana que vem. Então, assim, ali com essa faca nas costas também eu aprendi a trabalhar. E também é uma coisa que me deu um drive de fazer as coisas acontecerem. Não dá para esperar a inspiração, né? Então, é isso aí. Assim, hoje eu tenho aí umas 20 e poucas novelas. Cinema eu fiz bastante também, pretendo continuar fazendo muitos ainda, que é o que eu mais gosto de fazer, na verdade. E é isso aí, eu amo o meu trabalho. Estou sempre aprendendo, estou sempre buscando aprender, porque eu comecei autodidata e tem uma hora que eu tive que mergulhar na música, no estudo, assim, na técnica para escrever para orquestra, foi muito importante para mim. Eu estudei com o Vitor Santos, maestro Vitor Santos, que é meu mestre. E aí a coisa já mudou assim para abrir a cabeça para outros horizontes. Assim, enfim. Então, estamos fazendo, lançamos um disco no meio dessa pandemia, um disco que chama Álbum Rosa, um disco 100% instrumental. Estou fazendo uma novela que deveria ter ido ao ar no meio da pandemia, mas claro que foi adiada, ficou para o ano que vem. Sim. Uma novela das 9. E estou gravando agora um EP também com 6 músicas minhas. Então estamos aí. Legal, cara. Obrigado por compartilhar. A gente vai tocar nesse assunto da pandemia, saber um pouquinho o que cada um tem feito aí nesse processo, o que a gente aprendeu, né? Que eu acho que é o mais positivo da gente falar, o que veio de aprendizado durante esse processo. Uma coisa que você falou que chamou bastante atenção, assim, que é um tema legal para a gente discutir, é esse faca nas costas, né? A diferença entre desenvolver um trabalho artístico, né? Porque é algo que inspira, que vem, de repente, de algum lugar mais profundo, e esse trabalho que é mais trabalho mesmo, né? Preciso compor, tem um deadline, tem uma estrutura já meio que esse trabalho precisa preencher. A gente vai tocar nesse assunto. Obrigado de novo. Passar o microfone para o Greco. Tudo bem, galera? Boa noite, boa tarde. Pô, que legal ouvir a tua história, amor. Bacana, obrigado.
Não, obrigado a você por compartilhar. Eu tenho certeza que a do Rafael também vai ser demais. Então, eu acho que eu fiz o caminho inverso, né? O caminho de instrumentista. Quando eu cresci, tipo, eu assistia muito filme, eu acho que tem essa influência. Aprendi a falar inglês, acredito eu, muito devido a assistir filmes. Todo dia eu assistia um filme, e aí eu tirava, né, entre aspas, uma frase ou duas do filme, ficava repetindo, e assim eu desenvolvi o inglês também. E estudava guitarra e tinha planos de vir para cá, para Los Angeles, para estudar guitarra no Musicians Institute. E isso aconteceu, eu tinha 18, ia fazer 19. Eu vim para cá, estudei, comecei a trabalhar e consegui fazer várias coisas assim no âmbito de como músico de estúdio, acompanhando artistas, fazendo turnês, gravando. E devido ao que aconteceu esse ano, né, a ideia desse ano, no início do ano, era compor alguma coisa todo dia, né? Era um exercício de escrever algo todo dia e não precisava ser algo completo, era só registrar alguma coisa. E aí aconteceu a pandemia, o isolamento, e eu estava em Portugal quando isso aconteceu, a turnê que era para rolar não rolou, e voltei para casa e meio que mergulhei no lance de estudar composição, estudar orquestração. A Ordem dos Músicos aqui tem um curso, sempre teve um curso, né, todo ano, de orquestração, mas devido ao fato de que eu estava sempre viajando, ou quase sempre viajando, eu não tinha condições de fazer. Então, esse ano, me comprometi a fazer, foi um curso de 8 semanas, eu estou estudando ainda com o professor, fazendo aulas particulares, não sei o quê. E também, devido ao lance de que não tem turnês e gravações como o ano passado, por exemplo, então eu comecei a procurar outras formas de gerar renda, né? E como está todo mundo em casa, todo mundo tem instrumentos virtuais e um estúdio em casa, acho que o passo natural é partir para esse lado, né? E é isso que eu tenho feito, tenho estudado, tenho composto, eu tenho experiência já fazendo coisas para cinema, tanto como músico em gravações e como trabalhando com alguns produtores e compositores aqui em Los Angeles, onde a gente trabalhava em fazer demos e fazer pitching, né, que é mandar escrever para um filme, mas sem ainda tentar pegar o trabalho, na verdade, né? Então é isso, tá sendo uma experiência super interessante, né? E engraçado, porque eu voltei às coisas que eu tinha visto na escola, e eu já tinha um livro de orquestração chamado Orchestration, do Samuel Adler, que eu já tinha comprado, vinha com CDs e tem exemplos, então já era um interesse que eu tinha há 25 anos atrás, mas que só agora essa peça veio a encaixar, né, dessa maneira. E no momento, além disso, tenho uma gravação aqui e ali, fazendo bastante gravação em casa, para as pessoas que mandam as músicas, eu gravo aqui, mando de volta. E é isso, turnês mesmo, não tem nada marcado. Acredito eu que para o ano que vem inteiro. Então, agora é questão de baixar a cabeça e estudar, aproveitar que isso, né, quando voltarmos a fazer turnê, de repente, eu não vou ter tanto tempo, não vou ter tantas condições de fazer isso. Legal, cara. Obrigado por compartilhar. Acho legal que você comentou, né, da gente estudar e a gente utilizar aí instrumentos virtuais. Até um lembrete, essa série de painéis que a gente está fazendo é uma parceria com uma empresa da Inglaterra que chama Spitfire Audio.
que é uma empresa que cria, né, instrumentos virtuais, mais focado em instrumentos orquestrais. Eu vou mostrar um pouco mais tarde como funciona. E para quem estiver participando dos painéis, a gente tem acesso gratuito ao pacote de entrada deles, né, que tem alguns instrumentos bem legais. Então é isso aí. Valeu. Obrigado, Greco. Passar o microfone para o Rafael. Boa noite para quem está no Brasil, boa tarde para quem está aqui em Los Angeles. Eu vi que tem gente até de Portugal, né? Muito legal. É interessante que o Mu estava falando sobre quando a gente faz o que gosta, como é gostoso falar sobre, né? E a gente não cansa, né? Fiquei pensando anos e anos mexendo com música. A gente fala e é sempre um prazer, né? E eu acho que se a gente pode compartilhar um pouco da caminhada da gente, um pouco da experiência com aqueles que estão chegando, é sempre válido, porque eu acho que a gente aprendeu muito assim. Eu aprendi muito ouvindo e pegando conselho de quem já estava lá na frente da caminhada, né? Então, é muito, muito legal, um prazer poder estar aqui e participar desse evento. Na minha história, tentando ser o mais breve possível, eu sou de Brasília, e de uma geração em Brasília que tinha muito músico. Eu cresci, né, dos meus 15 anos, a 20, 20 e pouco, assim, num ambiente... Acho que é porque Brasília não tinha praia, não tinha muita coisa que fazer em Brasília. Eu acho que por isso as pessoas iam aprender a tocar instrumento. Então tinha muita gente, muita música rolando, de vários estilos. Então foi um tempo maravilhoso assim, da minha vida de poder tá nesse ambiente, que tinha muito músico, e a gente tocava de tudo, né? Outra coisa que era legal é isso, porque os mesmos músicos tocavam, a gente fazia de música instrumental brasileira, de jazz, aí mudava de trabalho, ia acompanhar uma cantora, entendeu? Fazia uma coisa meio Cássia Eller, então, entendeu? A gente fazia, não tinha uma coisa de fazer um estilo só, você meio que tocava de tudo, que foi um aprendizado maravilhoso. Num período, quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu vim aqui para Los Angeles, estudei também lá no EMI, muitos anos atrás, tive experiência, voltei para o Brasil depois disso, continuei trabalhando. Como músico, você começa tocando, e tocando com artistas, tocando em bandas. O próximo passo foi começar a fazer gravações e a partir daí começar a produzir, né? Acho que essa trajetória que muitos de nós passamos, né? De músico, de instrumentista para produtor. E durante muitos anos foi isso que eu fiz. Até eu receber um convite, eu conheci um pianista que há anos atrás estava morando no Havaí, e ele me convidou porque tinha um estúdio de produção de filme que estava começando lá no Havaí. Eles estavam começando a criar. A ideia deles era ter toda uma estrutura para não só fazer produção de filme no Havaí, mas fazer a pós-produção. Que até então as empresas, né, elas iam para o Havaí para filmar, depois voltavam aqui para Los Angeles para fazer toda a parte de pós-produção em Los Angeles. Então, a ideia era montar uma equipe, uma estrutura para que a pós-produção fosse feita lá também. E aí, há 8 anos atrás, eu me mudei para o Havaí e fiquei 7 anos no Havaí, trabalhando com essa produtora. E a experiência maravilhosa. Para mim, eu acho que o que foi muito válido é porque, como eu estava dentro de uma produtora de filme, pela primeira vez eu me vi fora do ambiente de música. Eu não estava... As pessoas ao meu redor não eram da área de música. A linguagem não era musical. A linguagem passa a ser cinematográfica. Que é, no começo, difícil, mas que foi extremamente válido de entender. Assim como a gente tem a coisa da música, né? A gente conversa, a gente tem toda uma linguagem, entender que existe uma linguagem
para quem é da área de filme. Então foi muito legal, assim, né, nesse tempo que eu fiquei lá, a gente fazia de tudo, assim, desde filme, curta, documentário, videogame, tudo que você imaginar, assim, a gente fazia. E eu era o único compositor, né, da turma, então sobrava tudo para mim. É o que o Mu estava falando, né? A gente aprende a coisa faca nas costas. Você tem que fazer, descobrir uma maneira de conseguir fazer. Então, valeu demais a experiência. Mas chega uma hora que você começa a ver de que se você almeja fazer projetos maiores, com mais estrutura, não tem jeito. Aqui nos Estados Unidos você tem que vir para Los Angeles ou para Nova York, tem, né, alguns lugares assim que é onde realmente acontece toda a parte de pós-produção. Então, com alguns contatos que eu tinha no passado, mudei Malicuia aqui para Los Angeles, um ano mais ou menos que a gente está por aqui. Aqui em Los Angeles, assim que eu cheguei, eu fui contratado para fazer parte de uma equipe de compositores que faz toda a parte de música para uma rede de TV aqui que chama CBS, que eles têm vários programas diários, né? Como a gente igual tem no Brasil, de jornal, de programa de entrevista, e a quantidade de música que eles precisam semanalmente é enorme. Então, eu tenho um grupo de compositores, uns 20 compositores de estilos diferentes, que são contratados para toda semana fornecer música para o catálogo deles, para que eles possam usar nos vários shows. Então, isso é uma das coisas que eu tenho feito aqui em Los Angeles, nessa nova caminhada, né? Para mim é um novo momento, é um novo começo aqui. Show, cara. Obrigado por compartilhar. Eu acho que a gente pode pegar esse tema já como gancho, né? Eu acho que essa diferença entre o trabalho artístico, né? Eu, como artista, acho que o Greco caiu. Ele já deve entrar de novo. Esse trabalho artístico, né? O Mu também tem um trabalho dele, né? Os projetos pessoais dele. E esse trabalho, né? Trabalhando para uma corporação, para uma empresa, para a Globo, para a CBS, para programas, né? Que tem deadline, que tem demanda, que tem alguém cobrando. Então, a gente pode começar por aí, se alguém quiser começar os insights. Talvez o Rafael aí por... É muito diferente. Acho que uma das primeiras coisas que eu tive que aprender entrando em música para filme é que você está servindo uma visão, seja para filme, seja para TV, seja para game, o que for. Não é a questão. A sua música já não é mais, a sua música não é o principal, não é o que conta. A sua música está servindo um propósito. E o americano, ele é muito focado, né? Ele tem essa coisa de saber separar muito bem o lado artístico do lado profissional. E quando ele te pede alguma coisa, quando ele te contrata para fazer um serviço, de se entender isso, entendeu? Entender de que você tá servindo a visão, que é a visão de quem, do diretor ou do produtor. É uma coisa que eu ouço o tempo inteiro falando que se a sua música é algo que você tem essa preciosidade, e é ok ter isso, né? Se é uma coisa que você vê como algo artístico no sentido assim, é a minha expressão, é aquilo que eu faço, é muito difícil de você desenvolver uma carreira na área como compositor, porque como compositor você está tentando traduzir em música, e você é uma parte de uma série de coisas que funcionam para que aquele filme, para que aquele seriado de TV possa vir ao ar. Né? Sim, e eu acho que é legal também de enfatizar, né, que
apesar de ser assim, né, isso não te impossibilita de ter o seu projeto pessoal, os teus trabalhos, a tua música, que aí também é o caso do Mu, do Greco, que tem trabalhos bem legais como artista, né? Mu, pode falar um pouquinho também, o Greco. Sim, bacana ver a história de vocês aí, eu estava curtindo aqui. É bacana a trajetória de cada um, né? Os caminhos que cada um... A coisa de você lidar com vários diretores, vários autores, vários diretores, fazer música para um produto, é exatamente isso que o Rafael estava falando. Você tem que desapegar um pouquinho e saber que você está fazendo... Você é uma parte daquele produto. Assim, você faz uma coisa para... Cara, eu já vi, assim, impressionante, ao mesmo tempo, a força que a música tem, porque com novela, assim, eu já vi, a gente até brinca assim, na sonorização, às vezes chega uma cena assim, de dois atores, assim, uma cena que não está muito forte, assim, não são atores muito bons, enfim, é uma cena meio assim, e aí que você coloca a música certa para aquilo, para aquela dramaturgia ali, a gente costuma brincar que a gente, salvamos o emprego ali dos atores, né? Porque tem isso também, assim, porque ao mesmo tempo acho que a força da música, claro, e também do silêncio, né? Porque eu acho que tem que ter o silêncio também para a música poder existir e para ela ter essa força também. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi, assim, que eu acho que eu vim melhorando assim com o tempo, é justamente essa coisa de você, com cinema principalmente, você saber aonde que vai precisar ou não, né? Aonde que você não deve colocar nada, deixa assim mesmo, assim, não precisa de música aqui. Mas aí tem aquele momento, assim, aquele lugarzinho ali, você fala, agora, cara, às vezes é um olhar, uma virada, uma coisa assim. Então, assim, cara, é uma mágica esse negócio de música para dramaturgia. Eu acho um negócio incrível, cara. É um negócio que você pode, ao mesmo tempo, subverter, né, a cena, levar para uma outra coisa, assim, uma cena dramática, que você coloca um rock, por exemplo, e aí já... Cara, assim, é fascinante essa coisa da música para dramaturgia. É uma coisa que a gente está sempre... Mas eu acho que eu acabei levando o assunto para Não, mas é isso aí. A gente vai debatendo e a gente vai se encontrando. O que eu achei legal que você comentou do silêncio, tem um filme muito bacana, não lembro o nome agora, em português, nem em inglês, é um filme do Leonardo DiCaprio, que ele tá na neve, enfim, é uma história... o filme inteiro sem áudio, né? Não tem áudio, não tem música, e é bem poderoso. É isso aí. É isso aí, é um filmão. E eu li ontem um artigo falando sobre o Queen's Gambit, né? Eu tenho conversado com o Rafael sobre esse seriado. Sensacional. Maravilhoso. Sensacional. E o quão powerful é o poder da mídia visual, né? É um seriado sobre xadrez, né? Uma menina que joga xadrez e tal. E aqui nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, a quantidade de busca pela palavra xadrez nas ferramentas de busca aumentou 250, sei lá, quantos 1000% depois desse seriado. Esse poder que a mídia visual tem é muito legal. E a música que tá, exatamente, né? A música que tá ali, tá empurrando, né? Aquela construção visual, criando esse soundscape que a gente... É muito boa a música desse eu acabei de ver ontem e fiquei com uma saudade danada. Que acaba e você fala assim, agora, o que eu vou assistir? Exatamente. Porque a atriz é incrível, o roteiro é incrível, a música é maravilhosa, e assim, é uma delícia você ficar preso ali. É bom quando tudo, né? Tudo é muito bom, assim. Eu soube que é o maior sucesso da Netflix até agora, da história da Netflix, parece que recorde, assim, de... Enfim. Eu acho que uma coisa que o Mu comentou, que eu acho que é interessante, eu vejo assim, existem situações em que você sente que a música, que o diretor ou o produtor está tentando
ele quer que você salve a cena, né? É normal, a pessoa, né, o diretor tem uma ideia, ele tem um roteiro, ele vai, filma, e a hora que ele começa a editar, é a hora que muitas vezes você começa a ver os erros, ou ver que as cenas, ou que aquilo que você tinha na sua cabeça não traduziu muito bem. E muitas vezes a esperança, porque a música é uma das últimas coisas a serem acrescentadas, é que a música dê essa polida. E eu sempre vejo assim dois lados. Por um lado, realmente a música faz isso, né? Existe a música tem essa capacidade de tantas vezes, né? A gente que assiste a cena sem música, depois a gente coloca a música, e você fala assim, caramba, que diferença, né? Por outro lado, pelo menos assim, a minha opinião, o sonho e o gostoso é quando você está num projeto em que a música não precisa ter esse peso. Ela não tem essa finalidade de ter que carregar uma cena, ou uma atuação, ou uma edição que foi mal feita. E aí a música complementa, a música não precisa trazer a emoção que era a emoção que precisava ter, ela pode trazer uma emoção secundária, né? E a gente falando do Queen's Gambit... Cinema europeu, isso me lembra cinema europeu, assim. Exatamente. Aí eu acho que é fantástico, porque a música, ela passa a ser um personagem, né? Ela não está reforçando os personagens, ela é um personagem em si. E nem sempre a gente tem essa oportunidade de trabalhar assim. Por isso que eu falo, você, em qualquer situação, você está ali para executar e para fazer o que precisa ser feito. Mas é muito legal quando você pode, né, quando a música passa a ter essa olhada assim, diferente. Né? Bem legal. Com certeza. Com certeza. Opa, fala aí. Eu queria acrescentar o seguinte, que o Bruno falou do The Revenant, né, com o DiCaprio, e eu não sei como é que se chama o filme no Brasil, mas eu sei que a música foi feita pelo Sakamoto. Eu acabei de ver um documentário dele chamado Coda. E fala do processo dele de passar por câncer na garganta e também de fazer um lance que é chamado de projeto de imortalidade, né? Que é o que você vai deixar. Então ele fez esse filme e aí tem cenas incríveis dele conduzindo a orquestra do Último Imperador, ele falando como que o trabalho do Último Imperador aconteceu, porque ele foi contratado, na verdade, para ser ator do filme. E aí eles estavam filmando na China e o produtor ligou para ele e falou, a gente vai fazer uma cena onde tem uma banda, uma orquestra tocando e a gente precisa de música. Você tem como escrever essa música para daqui a 2 dias? Aí ele escreveu a música, filmaram a cena, gostaram da música, obviamente. Ele voltou para Nova York e não sei o que ele estava fazendo, mas aconteceu que recebeu uma ligação do diretor de novo falando, a gente quer que você faça a música do filme. Então ele teve uma semana, alguma coisa assim, 10 dias, e diz ele que escreveu assim 40 minutos de música, alguma coisa assim, e já foi para Londres para gravar a orquestra, e uma trilha linda, incrível, né? E falando do The Revenant, ele toca um pouco daquela trilha e a concepção dele era 2 acordes. A trilha inteira são 2 acordes. São 2 notas que ficam se intercalando. Eu não vi o filme, eu não posso dizer. Aí, voltando a uma coisa que o Rafa falou, da música ser um personagem, eu trabalhei com um cara chamado Gustavo Santaolalla, né? Que também fez música para os filmes do Inhárito, né? O Amores Perros, o Babel. E o Gustavo é um cara que ele escreve os temas antes do filme estar pronto. Ele tem conversas com o diretor e ele escreve a música e aí entrega a música para o editor de música, né? E esse é o processo dele, não é, pelo menos até onde eu sei, pelas conversas que eu tive com ele, é isso, né? Ele escreve uma série de temas de composições e isso é depois encaixado na parte visual. E
Pô, as músicas... E ele é exatamente isso, né? A música dele é um personagem, né? A linguagem dele é muito forte, é muito específica. Ele tem uma sonoridade muito boa, de instrumentos assim, com sons diferentes, assim. Ele tem uma sacada de trazer inventar uns sons malucos, você não sabe exatamente o que é. Ele é muito bom nisso. Sim. Mas, Greco, eu queria até aproveitar um negócio que você estava falando aí. Essa coisa de 2 acordes. É que eu, assim, sem querer ser polêmico, assim, eu acho que a melodia, eu acho a coisa mais importante na música. Apesar de que na música que a gente faz de dramaturgia, às vezes ela nem existe. Às vezes Sim. a gente faz só texturas. Uhum. Texturas, elas funcionam muito bem sem melodia, até melhor em certas situações. A melodia às vezes atrapalha. Mas, assim, de uma maneira geral, para mim, a melodia é a coisa mais importante da música. Mas, assim, e essa coisa de acorde, de 2 acordes, também é uma coisa que, assim, sem querer ser polêmico, já falando, é até legal colocar aqui, depois que eu entendi que você pode levar uma melodia para um ambiente modal, tipo assim, você pegar Corcovado, que é um Tom Jobim, que tem uma harmonia super sofisticada, que anda beça com aqueles acordes super sofisticados, e você levar aquela primeira parte toda de Corcovado com apenas um acorde acompanhando, levando para um ambiente modal, essa coisa de quantidade de acordes também nunca foi importante, assim, porque a Bossa Nova valorizou muito essa coisa de harmonia, de acordes e tal, faz sentido. Mas eu estou falando isso tudo também, eu sempre acabo mudando os assuntos aqui, mas é o seguinte, é porque você tá, porra, eu sou super fã do Sakamoto também. Aí me lembrou essa Faca nas Costas, né? Ele fazendo esse filme aí ele tinha 2 dias para entregar a música, o Kill, né? No meio do tiroteio ali. Eu tenho uma história para contar também interessante, não sei se a gente tem tempo para isso. Então, tem muita história, assim, aí eu não sei se vai ser, mas eu vou tentar resumir rápido. É porque eu trabalhei muito com a Tezuka Yamazaki e, pô, adoro a Tezuka, eu acho ela uma cineasta assim, muito foda, assim. E eu conheci ela na Globo, no meio de um programa que eu estava fazendo lá durante um ano, que chamava Você Decide, onde eu conheci vários diretores daquele programa e tal, e dentre eles a Tezuka. E a Tezuka me levou de novo para o cinema nos anos 90. No meio dos anos 90, ela de novo me levou para o cinema, eu estava parado com o cinema um tempão. E eu fiz muita coisa para a Tezuka e tal. Mas teve um dia que ela me ligou e falou assim, Mu, eu tô precisando resolver uma coisa que eu acho que só você vai me ajudar. Porque ela me chamava de bombeiro, que eu sempre apagava os incêndios dela, assim, essas coisas de fazer as coisas, eu acho que é para apagar um incêndio aqui. Eu falei, me fala, lembra daquele filme meu, Gaijin 1? Eu falei, lembro, claro. Então, eu estou lançando o Gaijin 2, e eu fiz uma troca com a TV Globo, dela conseguir mídia para o Gaijin 2, né, anunciar. Em vez de eu pagar, eu vou dar o Gaijin 1 para a TV Globo exibir durante um tempo, quantas vezes lá forem necessárias. E eu falei, pô, que bacana, pô, sensacional, isso aí vai ser ótimo para você. Pois é, só que eu fui pegar a cópia que restou do Gaijin 1 e a banda sonora toda se desintegrou. Acabou. Eu já regravei, ela me contando, eu já regravei todos os diálogos que tinham que ser gravados, ruídos, aquela e tal. Agora eu preciso fazer a música. Eu falei, beleza, mas vem cá, você precisa disso para quando? Daqui a 2 dias. Me lembrei, você falou isso, eu não pude deixar de lembrar que você falou do Sakamoto também 2 dias. E esse filme, aí eu falei, mas Tezuka, vem cá, cara. E essa música quem fez foi o John Ashley, né? Eu me lembro, John Ashley fez o Gaijin 1 e tal. Você acha melhor fazer com ele? Porra? Ele falou, não, eu já falei com ele. Ele falou que as partituras estão em Viena, ele está sem tempo de mexer com isso agora e tal. Você vai ter que apagar esse incêndio para mim. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui para o estúdio, eu e a Ana, minha mulher também é música, ela também toca guitarra, trabalha com Pro Tools, assim, a gente trabalha muito junto. A gente ficou 2 dias no estúdio virado. Eu fiz assim 3 temas importantes e desenvolvi, né, aquela coisa de você desenvolver, de fazer várias permutações. Exatamente.
Então, consegui fazer e a coisa bem orquestrada, só que orquestrada sem orquestra. Eu fiz tudo com plugins e tal. Pô, deu uma peça, assim, ela ficou amarradona nesse trabalho. Eu fiquei também. Esses 3 temas, assim... Até o Ricardo Leão, meu querido colega lá da Globo, que é pianista incrível, compositor também, gravou um desses temas no disco dele, ele ficou amarradão também. Então, assim, é aquela coisa, de novo, da faca nas costas que a gente tem que... Mas eu parei para estudar também, uma época técnica aí com a Berklee, né? Fiz aquele curso online, eu aprendi muita coisa ali também dessa coisa de você precisar fazer para amanhã uma coisa romântica, uma coisa intenso, perseguição, não sei o quê. Tocando. Desculpa, terminei. Assim, isso ajuda muito mesmo, assim, quando você conhece um pouquinho das técnicas, você acaba resolvendo o negócio. Uma das coisas, quando eu comecei a trabalhar mais com isso, com filme e TV, era o grande desafio era esse. A minha grande preocupação será que... Porque todo mundo falava, olha, é tudo para ontem, né? Aí você fica assim, será que eu vou conseguir? Será que funciona? Hoje eu olho e eu acho que talvez uma das grandes ferramentas, uma das grandes bênçãos que a gente tem é de não ter tempo. Toda vez que eu tive tempo para desenvolver alguma coisa, sabe, a coisa, porque aquilo que quando você não tem tempo, a primeira intuição que você tem, você vai fazer e você vai naquele caminho. E normalmente a primeira ideia que você tem, a primeira intuição é o que é. Quando você tem tempo, aí você cria alguma coisa, mas de repente você fala assim, mas talvez não seja isso. Aí você vai fazer uma outra coisa, vai fazer uma outra coisa. Aí quando você vê, você tá perdido. Então, é interessante que hoje a minha visão é assim, eu quero que tenha que eu saiba assim, olha, eu tenho 2 dias para entregar, eu tenho uma semana para entregar. Me ajuda, né, a saber assim, olha, eu preciso ser rápido, eu preciso... A primeira ideia que vem na cabeça... Você mergulha no trabalho e vai fundo e vai embora, vai resolvendo, vai fazendo. E uma outra coisa, eu não sei como é que vocês já experimentaram isso. Eu já tive, inclusive, experiências assim, trabalhando com... Por exemplo, eu lembro um trabalho específico, um filme, era um trailer com um diretor e eu tinha que entregar até sexta-feira para ele. Na quarta-feira estava pronto. Aí eu pensei, eu entrego para ele. Aí, conhecendo como é que a pessoa eu falei assim, não, o ideal é esperar até sexta-feira para entregar. Porque se eu entrego na quarta, se eu entrego na sexta, vai ser assim, tá ótimo, era isso mesmo que eu queria, parabéns, pronto, porque amanhã a gente precisa entregar o trailer. Se eu entrego na quarta, ele vira para mim e fala assim, tá ótimo, isso é exatamente o que eu queria. Só que aí ele mostra para uma outra pessoa. E aí ele mostra para uma outra pessoa, um terceiro produtor. Aí o terceiro produtor vai falar assim, não sei não, será que esse instrumento, não sei o que, é isso mesmo? Aí o diretor começa, entendeu? A duvidar. Então é muito interessante que eu acho que essa coisa do tempo, né, de entregar, acaba ajudando todo mundo. Todo mundo criativo, né? Então, porque essa é a técnica, isso que você falou me lembrou um negócio engraçado. Essa é a técnica do Hans Donner. O Hans Donner, você sabe quem é? Que fez todas aquelas aberturas da TV Globo. Tudo, né? De novela, de tudo e tal. Ele tinha o hábito de entregar a abertura de uma novela, de alguma minissérie, alguma coisa, no dia da estreia da novela. Ele ficava empurrando com a barriga aquilo ali até o dia, mas ele não entregava na véspera, não. Ele entregava assim, no dia de sonorizar o primeiro capítulo. Né? Não no dia da estreia, mas no dia de sonorizar o primeiro capítulo. Porque aí não ia poder rolar. Não é isso não, peraí, pô, eu quero um negócio mais assim, mas não sei o que lá. Essa era a técnica do Hans Donner e parece que funcionou durante muitas décadas na TV Globo. Então, eu lembrei de uma outra história aqui, falando agora da faca nas costas, né? E falo da sua história de fazer a banda sonora para Tezuka. Eu lembrei que eu estava numa gravação com
James Newton Howard, né? A gente estava fazendo um filme chamado RV, não sei o nome dele no Brasil, mas é uma família, com Robin Williams, é uma família, eles compram um motorhome, saem viajando, aí acontecem um monte de coisas. E aí a gente estava na técnica e estavam falando sobre o que tinha acabado de acontecer, que foi que ele tinha acabado de fazer o King Kong. E a história foi de que o Howard Shore, que foi contratado para fazer o King Kong, houveram diferenças criativas entre ele, o diretor, o produtor, e sobrou para o James Newton Howard com 3 semanas para escrever o filme inteiro, para escrever a trilha sonora desse filme inteiro. Eu sou muito fã dele. Desculpa aí atrapalhar, mas aqui já está chegando algumas perguntas, eu acho que talvez seja até legal, que acho que o pessoal já está começando a ficar com bastante dúvida, e talvez a gente possa ir, e tem 3 pessoas diferentes que está indo mais ou menos no mesmo sentido, né? Daí eu vou ler aqui a mais completa, que assim, que o Rafael comentou que quando você tem aquele apreço pela sua música, é difícil ser compositor. Imagino que seja em um caso mais específico quando você é contratado, mas e quando nós temos uma visão, acreditamos que temos uma música certa para alguma obra visual? Como fazemos esse pitching? Então, e aí tem uma outra pergunta parecida, que também é isso, né? Qual que é o melhor caminho para se chegar nisso? Então, assim, eu acho, enfim, daí se alguém puder conversar, se é mais agências, especialistas, se é questão de relacionamento, toda essa parte. Deixa o Greco pegar esse gancho aí, porque ele estava contando história boa, que acabou que a gente não... E eu sou fã do Newton, porra, que demais. Depois eu queria ouvir com calma isso aí, mas... Tá bom. Mas pega esse trem aí. Tá. Vou só terminar minha linha. Termina a história. A história é o seguinte, aí falando do negócio de técnicas, ele conseguiu fazer, é óbvio que ele conseguiu fazer, mas, tipo, foram 3 semanas que, né, e é claro que uma coisa que a gente, de repente, vocês, o Rafa e o Mu, tem mais essa noção, mas quem, de repente, está começando não tem tanto essa noção, é que existe uma equipe, né, não é um cara só escrevendo, orquestrando, programando, existe um time atrás dessas pessoas, né? E aí cara, esse é meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo é esse, Greco. Eu não consegui ainda ter isso. Eu espero que você consiga. Então, tipo, o meu professor, o cara com quem eu estudei orquestração, eu estou estudando orquestração, ele é parte do time de orquestradores do Michael Giacchino. Então, ele é um de vários. E cada um recebe algumas coisas para fazer, né? Mas, voltando ao negócio de técnicas, eu estava assistindo um vídeo de um outro compositor chamado Trevor Morris, que trabalha bastante aqui, fez bastante blockbusters e etc. E ele tem um vídeo falando o seguinte, se você quer ser um compositor para televisão, você tem que escrever, na experiência dele, né? Você tem que escrever 20 e poucos minutos de música por semana, né? E como que ele chegou nesse estágio? Ele falou que ele começou a sentar e fazer blocos de tempo, assim. Eu vou escrever pelas próximas 2 horas, o meu telefone está virado com a tela para baixo, eu não respondo e-mail, eu simplesmente sento, escrevo 2 horas e faço o bounce daquilo que eu escrevi nas 2 horas, e é isso aí. Não vou voltar. E ele disse que fazia isso todos os dias, até conseguir escrever, tipo assim, 6 minutos de música por dia. Para em 4 ou 5 dias ele ter 30 minutos, sobram 2 dias, um dia para correção, outro dia para gravar ou para ver onde é que entram as coisas. Então, isso é uma coisa que eu tenho experimentado também, é desenvolver essa capacidade de sentar por 1 hora e focar. Né? Eu acho que isso também... Desculpa, Greco, eu acho que isso também vai muito de encontro com o teu trabalho como touring musician, né? Você faz turnê com vários artistas diferentes, esse processo de aprender o conteúdo daquele artista, desenvolver essa habilidade de aprender o conteúdo para fazer uma turnê e, de repente, já ter uma outra turnê marcada na sequência, você tem um tempo restrito para aprender.
É gerenciamento do seu tempo, né? E como fazer isso. Agora, emendando nas perguntas da Carla. Até hoje, na minha carreira profissional, tudo acontece através das conexões que você tem, do seu networking, né? Da sua rede de contatos, das suas... E às vezes acontece assim, batendo um papo com uma pessoa e você... experiência própria. Faz um mês eu fiz uma lista de pessoas com quem eu achava que deveria me comunicar e falou, estou escrevendo mais para mídia visual, eu queria... estou oferecendo meu trabalho, eu preciso ter experiência, eu preciso ter créditos, então eu faço, você me paga se gostar, se não gostar e não usar, não tem problema, mas eu quero fazer eu preciso ter essa experiência de fazer isso. Então essa é uma avenida de fazer isso. Dentro da pergunta também, o meu processo assim, quando o primeiro contato, porque a gente está falando isso, de você estar trabalhando em cima da visão de alguém, né, de um diretor, de um produtor, tá? Mas é assim, o primeiro contato que eu recebo, né, do diretor, quem quer que seja, a primeira pergunta que a pessoa normalmente fala, olha, eu estou em pós-produção de um filme ou de um programa, ou o que seja, e me falaram de você, alguém me apresentou o seu trabalho e eu queria saber se você tem interesse em compor. Primeira pergunta, você conhece meu trabalho? Porque eu acho que a primeira coisa é você saber se você é a pessoa certa para aquele trabalho. Só aí você elimina um monte de dor de cabeça lá na frente. Então, a primeira coisa é, será que aquilo que você tem para o seu estilo, a gente está falando do Gustavo Santaolalla, né? O Gustavo, assim, ele tem o trabalho dele. Ninguém vai contratar o Gustavo para fazer uma trilha estilo John Williams, né? Então, a primeira coisa que na minha experiência, várias conversas que você tem com o diretor ou com o produtor para entender se você está na mesma página, se você tem a mesma visão, né? E se aquilo que você tem para oferecer é aquilo que ele quer. Então, nessa parte, é uma parte artística. Essa parte, nesse diálogo, você está se apresentando e você está colocando, olha, isso aqui é o que eu tenho, isso aqui é o que eu faço, esse aqui é meu estilo, isso aqui é minha característica. A partir daí, a hora que você entra na questão prática, em que você escreveu um tema, ou você fez, né, botou uma música numa cena, e o diretor vira para você e fala assim, não, não é isso, a emoção é diferente. Aí, para mim, onde eu acho assim, não adianta, eu não tenho que tentar convencer o diretor. Aí é onde eu falo, é o filme dele. O que eu preciso, nesse momento, é tentar traduzir em música aquilo que ele quer. E eu lembro, por exemplo, de um trailer que eu fiz de um trabalho, e eu tive que fazer acho que 6 versões diferentes. E eu lembro que todas as vezes que eu mandava, né, uma versão nova, o diretor falava, me desculpa, eu sei que é muito trabalho, mas ainda não é isso. E eu falava para ele assim, não, você não tem que se desculpar. O meu trabalho é tentar entender e descobrir aquilo que você quer. É diferente, tem situações em que o diretor não sabe o que quer. E aí é complicado. Essa é a pior situação, não é, Mu? Porque você faz uma coisa, ele não sabe se ele pede para você fazer uma outra coisa, não é? Nem todo diretor assim, tem que ter cultura musical para poder explicar, assim, verbalizar o que ele quer. Então, assim, muitos conseguem, mesmo não tendo esse conhecimento, às vezes conseguem, de alguma forma, passar o sentimento que ele está querendo ali para aquela cena, e aí entram outras questões que são, por exemplo, textura, porque você pode fazer um clima de suspense orquestral, você pode fazer um clima de suspense totalmente eletrônico, sintético, com sons sintéticos, você pode fazer... Então, assim, primeira coisa é você tentar entender a coisa da sonoridade, né? Em que caminho que a gente está. Eu estou fazendo uma novela agora que a pegada
é totalmente eletrônico. Coisa raríssima, assim, em alguma novela da Globo, algum diretor, assim, puxar para essa onda. Geralmente eles querem tudo orquestrado, eles querem John Williams. Então, assim, isso aí já é uma coisa, né? Como você falou assim, saber se ele conhece o nosso trabalho. A gente tem que, claro, ter um leque assim razoavelmente em que você possa pisar. E aí eu lembro dessa coisa que o Grego estava falando de equipe, né? De você agregar pessoas, né? Que eu brinquei aqui, que eu falei que é o sonho, meu sonho. Na verdade, assim, claro que eu tenho alguns amigos músicos que eu chamo quando eu preciso gravar acusticamente as coisas assim, bateria, guitarra. Eu não toco todos os instrumentos, então, assim, quando sonoridade é acústica, a gente junta a galera. Quando eu preciso de uma caneta mais radical, eu vou chamar o Vitor Santos para escrever para aquilo ali. Quando dá para mim, eu mesmo vou escrever. Então, assim, é isso aí. A gente tem que saber sentir o terreno e saber onde é que a gente está pisando, o que mais ou menos... É bom... Antigamente eu não gostava, não. Mas hoje em dia eu até gosto quando o diretor mostra assim, olha, eu queria... Sabe aquele filme... Aí dá um exemplo lá. Corra, Lola, Corra. Eu queria uma onda meio naquela... Eu queria uma música meio naquela onda. Eu até gosto hoje, porque o cara, de repente, não sabe falar muito de música, mas ele sabe o que ele ouviu ali e que ele gostou e que ele imaginou para o filme dele ou para a novela dele. Então fica mais fácil, né, essa tradução, né, essa comunicação. Porque realmente a gente, às vezes, pega, assim, vai de encontro a pessoas que têm uma dificuldade muito grande de... Eu fiz um filme agora recentemente que o diretor ficou no meu cangote no estúdio. Eu tive que fazer a trilha rápido também, mas era um filme assim tranquilo, para Netflix, e tinha um outro compositor trabalhando na trilha durante alguns meses e nada era aprovado, aí me chamaram. E aí eu topei fazer. Aí só que eu comecei a fazer e eu fiz de uma maneira assim, até bem, a coisa fluiu muito bem. Só que aí o diretor começou a querer mexer em quase tudo. Eu não me incomodo com isso, mas assim, eu posso ficar aí com você no estúdio para a gente te falar? Eu falei, beleza. Aí ele falou assim, mas olha, eu não sei nada de música, eu vou ter que te perguntar umas coisas. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Eu achei que aquilo ia durar umas 2 sessões, ele ia me abandonar e deixar sozinho, mas não. Ele ficou até o final do filme. Eu fiquei uns 10 dias com ele no meu cangote, ali no estúdio, e ele falava assim, que instrumento é esse aí? Eu falei, isso é um clarinete. Tira o clarinete. Eu falei, tranquilo, tudo bem. Aí tirava. Será que você podia voltar com o clarinete, aquela mesma coisa que ele estava tocando aqui nessa hora? Eu falei assim, aí eu explicava para ele, não, nessa hora, a harmonia é outra, essa melodia aí aquela melodia não vai encaixar, eu vou ter que gravar uma outra melodia, se você quiser o clarinete aqui. Tipo de coisa assim, sabe? Então, assim, aí o trabalho começa a ficar um pouquinho chato. Chato. Assim, eu não quero... Esse tipo de coisa, assim, é uma coisa que eu não... Com 63 anos, eu já estou, assim, querendo... eu não vou dizer assim, dessa água eu não beberei, porque a gente precisa trabalhar. Mas, assim, se eu puder evitar, vai ser muito bom. Porque, existe... Existe... Você tocou num assunto que cada vez mais... Eu acho que pelo menos 50% ser um compositor e de poder trabalhar como compositor não tem nada a ver com criar música. Você é um psicólogo, é um trabalho de psicologia. Quando o diretor chega para você, no geral, ele está no final do filme, ele já teve a pré-produção, teve a produção, aquele é o sonho dele. Aí, nos Estados Unidos, também, por aí também rola muito isso, de chegar assim, tipo assim, já... Agora só falta a música, você tem... Aí 2 semanas. Acontece. Cada vez menos, o que é ótimo, né? Mas acontece muito. Então, ele está numa situação em que ele está extremamente cansado, extremamente estressado, o orçamento dele já acabou. A hora que ele está começando a ver as edições, ele vê que o filme dele não é aquele sonho que ele imaginava que ia ser. E agora falta a música. E a música, normalmente, de todas as
as etapas de fazer um filme, normalmente é a etapa em que o diretor tem menos controle e conhece menos, né? Tem menos conhecimento. E aí ele vai se vingar. Ele vai se vingar nessa hora. Eu diria assim, ele fica muito inseguro. É um momento de insegurança. E eu acho que o nosso trabalho é aquele trabalho de dizer para ele assim, ou de demonstrar para ele, olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Exatamente. É meio assim. E até eu lembro assim de situações em que eu até sempre... agora eu estou trabalhando em casa, mas lá no Havaí eu tinha um estúdio e eu tentava montar uma estrutura que fosse confortável, com um bom sofá, porque muitas vezes ali era quase assim, era o refúgio do diretor. Era o momento na loucura de tantas coisas que ele tem que resolver, que ele chegava ali, sentava por 1 hora para ouvir, entendeu? Ouvir a música, ver a cena e quase assim sentir assim... Desde que ele não seja uma pessoa obsessiva como esse diretor que eu peguei desse filme. Não, essa situação... Ele não estava relaxando. Não, essa situação que você falou é terrível, terrível. Aí não. Eu acho assim, você nunca quer que o diretor tente falar numa linguagem musical com você. Essa é a primeira coisa, né? Que você fala, nossa. E aí quando o cara começa, porque ele passa do ponto em que aí ele começa a se sentir assim, poxa, eu acho que eu tenho condições de falar sobre a clarinete. Aí é complicado. Aí realmente. Show. Vamos voltar um pouquinho pro quer complementar, Greco, antes? Não, isso acontece em termos... Eu passo muito por isso como músico, entendeu? A gente grava uma coisa e primeiro take geralmente já tá bom, mas aí começa o microgerenciamento. Não, mas aqui, de repente, essa nota... Mas, ao mesmo tempo... Microgerenciamento é muito bom. Mas muito bom. É o trabalho deles, né? Eu queria voltar em... Desculpa, Greco, te cortar. Não, terminei. Não, tranquilo. Eu queria voltar talvez em 2 ou 3 perguntas na raiz, né, no básico, assim, lá no início tem algumas perguntas surgindo aqui, e eu acho que dá para responder 2 ou 3 delas de uma vez, né? Uma que o Rafael comentou, e a gente já falou disso, sobre esse processo, né, de desapego da composição, né? Às vezes o trabalho que você está fazendo é por um serviço específico e tem que ter esse desapego. Como é esse processo, né, do desapego? Conectar um pouquinho desse workflow, né? Eu acho que linkando com esse lance do desapego, qual que é o workflow? Pô, você tem um prazo para entregar algo daqui 2 dias, 3 dias, onde começa a composição, né? Puta, vou para a praia, vou tomar um café... Tem 2 perguntas aqui que dá para... Uma pergunta que dá para agregar isso que você está falando, e aí eu já jogo a outra, porque daí já fica mais fácil, que preenche tudo. Que está falando, se possível, eu gostaria de saber um pouco do workflow e processo criativo deles e de onde parte. E uma outra pergunta que é um pouco diferente, mas deu uma pincelada aí, se existe algum padrão de tempo, formato, assim, para trilhas, formatos, assim, tanto para os Estados Unidos como para a TV brasileira. O que você entende de diferença? Então, são essas 2 questões aí. Bacana. Eu fiquei curioso que tem um Charlie Mancini ali, será que é parente do Henry, que é um dos meus ídolos? E ele perguntou umas coisas interessantes ali também. Ele perguntou, depois a gente fala sobre isso aí. Eu não quero mudar o curso do lance. Então, eu vou falar então do projeto, do processo criativo, do workflow. Eu acredito que a questão é uma questão de disciplina, é uma questão de você trabalhar todos os dias e desenvolver esse músculo de sentar e escrever. Claro, existem momentos que você compra um plugin novo e aí você vai testar e aí automaticamente aquele plugin, aquele som te inspira a escrever alguma coisa. Mas se você tem um prazo de entrega para alguma coisa que você está fazendo, um trabalho, eu acho que a melhor maneira é começar o mais cedo possível, não procrastinar no caso, né? E fazer todo dia, e meio que é o escultor com né, e martelando e tirando, de repente você vai descobrir uma coisa que você nem imaginava, mas que só aconteceu porque você sentou todo dia e trabalhou com aquele foco. Claro que isso é mais fácil falar do que fazer, né? Mas esse é o objetivo.
E Greco, só para você também complementar, né? Eu estou pensando aqui no teu trabalho como artista, acompanhante, que toca com uma galera também, que já fez um monte de turnê legal. Também fala desse processo do desapego, que também tem que existir, né? Você está ali trabalhando para o artista X, é a visão do cara. Como é que você entrega esse trabalho teu? Então, eu fiz uns comerciais para o Japão faz alguns anos. Eu fiz através de uma pessoa que eu conheço e que ele contratava compositores, ou ele entrava em contato e falava, tem esse trabalho aqui, manda uma amostra e aí o cliente vai decidir qual amostra ele gosta mais. Tudo bem. Aí eu acabei fazendo um para a Volkswagen do Japão, acabei fazendo um para a Yamaha e para um banco do Japão. E o processo com ele, nesse processo de fazer essas coisas para ele, eu aprendi o seguinte: no momento que eu termino a minha primeira versão, ali termina a minha visão criativa. O meu trabalho de autor termina com o e-mail, com a minha primeira leitura do que eu acho que tem que ser. Ali, para mim, meu ego acabou aqui. A partir daquele momento, é servir a ele. E eu sei que não é só ele, porque ele está representando o diretor do comercial, o produtor do comercial, o cliente, que no caso é Volkswagen. São muitos cozinheiros, então tem que satisfazer a todos eles da melhor maneira possível. Depois que eu mando a primeira versão, aí a questão para mim é resolver o que eles querem que eu resolva. A gente gostou, mas quem sabe você pode tentar outro tom? Claro. Aí não importa se eu acho que o tom está errado, se eu acho que o tempo está errado, vamos tentar essa letra aqui. Mas é o trabalho para o qual eu fui contratado, então eu tenho que entregar dentro daquele prazo. Isso sempre foi muito claro com essa pessoa, né? Que é tipo, e eu me lembro uma vez que eu estava viajando, eu estava indo para Singapura, tipo, eu cheguei lá, tinha mensagem, eu precisava, no final das contas, eu não dormi porque eu precisava entreguei, entendeu? Então, o apego criativo, ele para no momento que eu entrego a primeira versão. E isso acontece também com os artistas, né? Porque eu tô ali para servir eles. Eu não tô ali eu acho que essa é posso estar enganado, mas eu acho que essa é uma coisa que é uma visão que existe no Brasil, que aqui a gente aprende a se desapegar dela, que me chamaram porque eu sou fodão, eu toco pra caralho. E não é isso. No caso das turnês grandes que eu fiz, era uma equipe de, 70 pessoas, 80 pessoas. E falando com os gerentes da turnê, né, com os tour managers, a coisa mais importante é você ser uma pessoa que é fácil de trabalhar, é uma pessoa que não vai criar problema. E o palco são 2 horas por dia, no máximo. As outras 22 horas é no avião, é no hotel, é no ônibus, é na van. Então, eu tenho que preencher esse é o quesito que estão procurando, uma pessoa fácil de trabalhar. Para eu chegar a ser recomendado para esse trabalho, já está subentendido que eu toco bem. Esse aí é o mínimo denominador comum. Todo mundo que foi fazer o teste para a turnê da Shakira, ou para a turnê da Katy Perry, ou para a turnê todo mundo toca. Não é essa a questão. Não é para provar que eu toco mais que o fulano. Não é isso. Você é uma pessoa fácil de se trabalhar e você se encaixa dentro da proposta. Proposta de áudio, proposta visual, porque você tem que ter um look ou não. Tem todas essas coisas que acontecem também, né? Então, o desapego, você tem que aprender a viver com ele, né? Tipo, ok, você quer fazer isso, beleza. E às vezes, como a história do Mu, você tem que passar pelo processo da pessoa que está te pagando, te contratando. Mesmo você sabendo que aquilo ali não vai dar certo, que aquilo ali vai chegar no final, eles vão voltar para a sua ideia inicial, porque por isso que você é o compositor e eles não. Né? Por esse know-how é que você é contratado para fazer esse trabalho. Mas você tem ainda assim que passar pelo processo deles de experimentar e
e fazer todo esse trabalho psicológico e não, tudo bem, vamos fazer, tá? É isso aqui. Não, eu acho que aquela ideia que você tinha no início era melhor. Não tem problema, volta a ideia do início. É legal isso que você comentou, né? Que tem esse romantismo, né? Do músico, do compositor, desse lance de ser o artista principal, que você cria as coisas e todo mundo ouve. E aqui a gente está falando de um processo, né? De trabalhadores da música, né? O cara que, enfim, é uma profissão como qualquer outra, né? A gente tem que lidar com com essas diferenças de ideia e esse desapego um pintor, ele é contratado para pintar a parede. Ele vai pintar a parede de acordo com aquilo que o contratante está, né, a visão do cara, a cor que ele quer, enfim. Então é super legal isso que você comentou. Eu tenho conversado bastante com o Rafael sobre esse profissionalismo, né, como lidar com as pessoas, né, no ambiente onde a gente está próximo dos nossos ídolos, vamos dizer assim, né, e é bem legal também, se o Rafael quiser completar alguma coisa aí nessa linha. Eu uso sempre, para mim, a imagem que eu uso é a diferença entre, por exemplo, se você é um escultor e você é especializado em fazer escultura de madeira, certo? Então, você ali é um trabalho artístico, você está fazendo uma escultura e aquilo ali vai para uma galeria e alguém vai pagar muito caro para pegar aquela escultura que você fez e levar para casa como uma peça de enfeite, certo? Esse é o trabalho do artista. Eu vejo o nosso trabalho como compositor como o trabalho, como aquela pessoa que você é um marceneiro. Alguém contratou você porque a pessoa quer fazer um móvel na casa dela para colocar a televisão. Da maneira como eu vejo, eu preciso saber qual é a medida da televisão que ela precisa, o que ela precisa naquele móvel. E o meu objetivo é chegar no final, na hora que o móvel estiver pronto, que a pessoa olhe e fala assim, esse móvel tem tudo o que eu queria, mas ele ficou muito melhor do que eu imaginava que ele ia ficar. Esse é o meu objetivo. É algo, o que a gente cria não é algo simplesmente de uma exposição artística. Ele é funcional. E a gente está falando, o americano entende isso muito bem. Ele entende que, né, aqui a área de filme, de televisão, é entretenimento. Não é artístico no sentido simplesmente de uma obra de arte. Ele vê que existe uma função naquilo que ele está fazendo. E não tem certo e errado, né? A gente está falando do Gustavo Santaolalla, que é maravilhoso, eu gosto demais. Eu tive chance de ir lá no estúdio dele conversar com ele. Ele é um cara assim que, não, tá aqui a música, isso aqui é o que eu fiz para a música, e alguém vai editar e colocar isso dentro das cenas. Uhum. Mas ele é raridade. Ele não é o padrão, isso que é importante, ele não é o padrão daquilo que seria um compositor em Hollywood. Você pode ser assim, não tem problema nenhum. Às vezes você tem uma linguagem tão específica e uma coisa tão única que isso vai abrir as portas e você vai poder, às vezes, chegar nessa situação de falar, não, olha, eu componho antes de ver, eu não componho para cenas, eu simplesmente faço a música e você coloca a música no filme, né? Uhum. Essa história de Villa-Lobos, você soube que o Villa-Lobos foi convidado a fazer um filme para Hollywood? Você conhece essa história? Não conheço não. E ele fez a música, ele nem viu o filme, ele fez a música e mandou. Aí o diretor falou assim, escuta, não é nada disso, não. Peraí, vamos dar uma olhada aqui. Ele falou, não. A música é essa aí, você ou usa ou não usa. Acabou a nossa relação. Então, né? Mas nem todo mundo é Villa-Lobos, né? E nem todo mundo pode... Também ali, eu acho que acabou a carreira do Villa-Lobos na indústria do cinema. Cinema, né? Não tem nada. Mo, aproveitando esse teu exemplo aí, que é super legal, acabou de pintar uma pergunta aqui que eu acho que casa aí, né? Estão perguntando de portfólio. De novo, a gente não é o Villa-Lobos, né? Como é que a gente prepara um portfólio para mostrar se é importante ter um portfólio, né? No caso do Villa-Lobos, a gente conhece a obra do Villa-Lobos, mas não sou Villa-Lobos, quero, de repente, entrar nesse meio. Qual que é o passo, né? A gente já falou de networking, de lidar com as pessoas de uma forma positiva. Tem algo mais, assim, a parte técnica, talvez, que ajude, né? Acho que, pegando o que o Greco falou, o lado musical, o lado técnico, você tem que ter. Isso aí é o básico, esse é o primeiro passo. Mas o que vai abrir as portas para você trabalhar
pelo menos aqui o que eu vejo é quanto que as pessoas confiam. A questão de todo mundo é você vai conseguir entregar um produto em alto nível, no tempo determinado. Aqui, o maior erro que você pode cometer é de você não entregar na data que foi estabelecida. Esse é o pecado maior no mundo de música para filme e para TV. Pegando assim, antes disso, né, que a gente está falando de um ambiente que a gente já conhece o trabalho do Greco, do Rafael, do Mu, o cara que está começando hoje, que ele é singer-songwriter, que é guitarrista, que é pianista, de repente, pô, me inspirei aqui com a história do Mu, do Rafael, do Greco, o que eu faço? Monto um portfólio. Óbvio, né, também é importante, muito válido participar de encontros como esse, né, se relacionar com as pessoas que estão envolvidas nesse meio. Eu acho que uma coisa que o Greco comentou também, que eu ia pegar o gancho, acabei esquecendo, que eu acho foda, compor é igual ter banda e aprender música para tocar, é prática, né? Você tirar a música, tirar os solos de guitarra, tirar o solo de piano, a linha de vocal, e compor é isso, é você ouvir a trilha do filme que você gostou e aprender, estudar os modos que o cara tá fazendo, o tipo de cena, né? Então, esse processo de antes, assim, quero me conectar com esse mercado. Mu, ia falar alguma coisa aí. Não, eu não sei nem se eu sou a pessoa melhor aqui para falar sobre isso, porque eu sou mais velho e o mundo mudou tanto de 2 décadas para cá, dos anos 90 para cá. Assim, então, é claro que hoje a gente tem um monte de plataformas. Então, você vai lá no YouTube e você sobe um monte de conteúdo seu, você tocando. Aí você tem que divulgar isso aí para as pessoas assinarem seu canal do YouTube. Aí vai fazer isso aonde? Aí tem o Instagram, tem o Facebook. Você grava as coisas e sobe através de uma distribuidora. Na minha época, quando eu comecei, para você gravar uma música, você tinha que assinar um contrato com uma gravadora. Olha que loucura. É até legal a garotada ouvir isso, assim, porque é uma coisa tão 180 graus do que está acontecendo hoje, que é legal, assim, as pessoas saberem, assim, a garotada saber. Então, assim, por quê? Porque não existia. Hoje em dia, todo mundo tem um estúdio em casa, dentro do quarto. Você grava um disco no seu quarto. Naquela época, não existia isso. A gente tinha, estou falando dos anos 70, a gente tinha que assinar um contrato com uma gravadora. Só as gravadoras tinham estúdios, eram grandes estúdios, da Poligram na Barra, tinha o estúdio da EMI em Botafogo, então, assim, da RCA em Copacabana. Então, assim, se você não assinasse um contrato com uma gravadora, você não saía de casa, você não tinha como mostrar o seu trabalho. E não tinha como mostrar não só porque não gravou, porque a forma de mostrar era tocar no rádio ou na televisão. Então, aí você precisa da gravadora para poder a parte de marketing trabalhar o seu trabalho no rádio. A gente ia visitar a rádio para conversar com os programas de rádio, tal, mostrar sua música e tal. Então, quando chegou a internet, bom, eu vou passar o bastão para vocês, porque assim, eu até hoje estou tentando entender. Quer ver uma coisa? Eu descobri há pouco tempo que existe o Spotify de artista, né? Eu pago ali a minha continha do Spotify, claro, mas assim, eu não sabia que existia um Spotify artista. Você precisa dizer que você é você, só você provar que você é você. E aí eu fiz isso, eu provei que eu sou o Mu Carvalho e zupt, já estou ali verificado. E aí eu reparei uma coisa interessante, que 100% de tudo que está ali no meu Spotify de artista, Mu Carvalho, é música instrumental. E aí eu falei, pô, mas que loucura, né? Eu tenho tantas músicas de sucesso, canções que foram gravadas, por exemplo, Sapato Velho, o maior sucesso do Roupa Nova, uma música minha com Cláudio Nucci e Paulinho Tapajós. As músicas da Cor do Som, que eu fiz com Moraes Moreira, que tocam no rádio até hoje. E nada disso está no meu Spotify de artista, do Mu Carvalho. Eu só tenho os meus discos solos, são todos instrumentais, e tenho os CDs das novelas da Globo, que são sempre instrumentais. Então, claro, eu como intérprete, eu sou um artista instrumental. Então, assim, não que isso seja menor ou maior, mas, assim,
É claro que é muito menos... uma música, um hit, um sapato velho, é muito mais comercial que qualquer música instrumental que tenha feito para novela de sucesso. Então, assim, tudo isso eu estou falando assim porque isso é muito difícil para a minha geração entender essas coisas. Assim. E eu estou o tempo todo tentando acompanhar esse trem que está passando rápido. Então, assim, eu não sei como é que mostra um portfólio hoje. Assim. Eu sei que tem essas ferramentas todas, essas plataformas todas, e você tem que alimentar isso. E agora a forma de você... Eu não sei, assim, você tem que fazer uma network, como o Grego estava falando, que a coisa mais importante é você ter as connections das pessoas certas. Então, assim, vamos ver aí. Até puxando aqui puxando para o Greco, né? O Greco tinha comentado que um dos trabalhos, né? Uma das ações que ele tem feito durante esse processo de pandemia, de lockdown, é compor e entrar em contato com pessoas que, né, consomem esse tipo de conteúdo, né, sonoro para as mídias visuais. Isso é uma das coisas, né? Bruno, só para fechar, concluir aqui um negocinho que eu acho que eu não consegui concluir legal. Desculpa. Imagina. O que eu quis dizer é o seguinte, é que era muito difícil você assinar um contrato com uma gravadora. Eu tinha 19 anos quando assinei um contrato com a Warner, WEA, Warner Electric Atlantic, quando o André Midani fundou aqui no Brasil. Tive essa sorte, porque eu estava na hora certa, no lugar certo. Então, éramos meninos com a cor do som e a coisa rolou. Mas, assim, hoje em dia... Mas era muito difícil. Assim, e hoje em dia, você não precisa mais das gravadoras. Né? Eu acho que hoje em dia, você tem a internet, que é uma puta vitrine para o mundo todo, que, de repente, alguém lá, que está ali na ilha Fiji, faz uma música que, de alguma forma, aquilo ali pode viralizar e não sei quantos milhões de pessoas vão comprar aquilo, assim, sem gravadora. Então, assim, é muito louco isso, assim, de onde eu comecei e o que está rolando agora. Então, era isso que eu queria, enfim, concluir aí. Show. E só para também complementar, né, a ideia, acho que principal, o Mu comentou de um processo extenso, né? Ele tocava, ele tinha 19 anos, e aí em algum momento ele foi convidado por alguém que precisava de uma trilha para algum um seriado ou coisa do gênero, e comentou desse processo, né, de constante aprendizado. O cara ainda está aprendendo, ele ainda está investigando como funciona o Spotify for Artists, né, e todas as plataformas que estão disponíveis. Eu acho que é legal ressaltar esse lance de como é que eu traduziria o enjoy the process, né, tipo desfrutar do processo. Exato. E eu aí acho que cabe a gente falar um pouco do lance do propósito, né? Qual que é o teu propósito como artista, como músico, como profissional da música? E eu vejo que se está alinhado realmente ao que você quer fazer, putz, é isso aqui que eu gosto de fazer, eu adoro compor, adoro esse meio, né, de mídia visual e tal. E aí esse processo vai ser mais prazeroso, né? E aí a gente vai, de repente, se conectar com mais pessoas que fazem parte desse meio. A gente vai ter prazer de estudar coisas, né, que estão relacionadas a esse tema. Então é bem importante olhar para isso, né? Para quem está começando, quem tem interesse. É um processo extenso, é longo, como qualquer outro processo, né? Como qualquer outra profissão, um engenheiro, um médico, tem que estudar, tem que se conectar, tem que se atualizar, e eu acho que é mais ou menos nessa linha. Acho que o Rafael ia comentar alguma coisa, eu cortei, ou não? Não, mas assim, eu acho que para mim tá bem fresco, porque faz um ano que eu mudei para Los Angeles, então de uma certa maneira é um recomeço, né? E aí você fala, e aí, como é que eu faço? Qual é o processo? Eu acho que toda essa questão da mídia social, de você ter um portfólio, ele na maioria das vezes, para mim, ele é um segundo passo. É muito difícil alguém te descobrir e entrar em contato com você para fazer algum trabalho, simplesmente porque ouviu a sua música, a trilha que você fez para alguma coisa no YouTube, e a pessoa gostou e entrou em contato. Eu vejo mais
a mídia, as plataformas, como um segundo passo, e eu vou tentar explicar rapidamente. A primeira coisa, mesmo aqui em Los Angeles, que todo mundo fala, Los Angeles é tudo muito rápido, as pessoas querem trabalhar com amigos. Você pode olhar, ver as parcerias de diretores com compositores, né? A gente vê inúmeras parcerias, porque você desenvolve um relacionamento, uma amizade com a pessoa. Isso para mim é o alvo. Então, o que eu fiz chegando aqui? Eu comecei a fazer uma lista, amigos que começaram a falar assim, olha, eu conheço fulano, eu tenho um amigo que é diretor, eu tenho um amigo que é produtor, eu posso botar vocês em contato. Entrava em contato com a pessoa, saía para tomar um café. Saía para tomar um café e a gente você não está conversando sobre possibilidades de trabalho. Você está simplesmente saindo para tomar um café, para conversar. Leva tempo, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos para você desenvolver um relacionamento com a pessoa, para chegar nesse ponto que a pessoa fala assim, olha, meu próximo trabalho, eu queria que você fizesse a trilha. Então, leva tempo, você precisa estar aberto, você precisa ter o interesse das pessoas pelas pessoas, e não ter interesse por aquilo que a pessoa pode trazer para você. Eu sei que isso é difícil, porque às vezes a gente fica agoniado querendo trabalhar, mas eu acho que o importante é realmente procura criar relacionamentos. Eu acho que o Mu é o exemplo disso, né? Quer dizer, são relacionamentos de anos que ele gerou com as pessoas, para que as pessoas chamassem, é natural, entendeu, de que elas chamem o Mu, porque elas estão acostumadas, e não só com o trabalho, com o nível do trabalho dele, mas com a pessoa dele. Sabe que as pessoas querem ter prazer quando elas estão trabalhando. O Greco falou sobre isso, né, na questão de quando você viaja, mesmo tocando com o artista, as pessoas não querem trabalhar com gente que vai dar problema, com gente que é difícil. Então, relacionamento é fundamental. Aí, eu acho que o segundo passo, a hora que você conhece a pessoa, você saiu para tomar um café, e a pessoa, o diretor, alguém, gostou de você como pessoa, muitas vezes é aí que ela fala assim, peraí, deixa eu descobrir o que ele fez, deixa eu conhecer mais o trabalho. Aí é onde a pessoa vai te achar na rede social, vai ouvir as suas músicas né, e aí vai ver se musicalmente tem a mesma ligação que de repente você teve pessoalmente. Perfeito, Rafael. Eu já estava te chamando de Rafa aqui, todo Rafael chama na maior intimidade aqui, a gente acabou de se conhecer. Rafa. Eu já fui direto, perdão. Rafa. Se alguém não tiver nada para complementar, tem uma pergunta aqui. Não, eu tenho. Manda bala. Tá, o que eu ia falar é o seguinte, eu queria comentar. Mo, eu te ensino a fazer um playlist no Spotify, aí você coloca todas as músicas que você compôs, aí fica na sua página. Mas eu posso... Mas peraí, só vou fazer uma pergunta rápida aqui, que isso me interessa muito. Eu estou gravando um EP, porque nesse EP eu vou gravar alguns dos meus sucessos, e aí eu vou ser intérprete, eu não vou ser a cor do som, eu vou ser o Mu Carvalho interpretando. Eu entendi que só assim que eu consigo... Não. Depois eu te explico. Caramba. Voltando ao que o Rafa falou, é o seguinte... Pode lançar um disco, vou me meter agora, lança comigo, Mu, a gente conversa aí, a gente faz. Você é distribuidora também? Toda One. One RPM, tá aí, ó, contato vamos feito. Conversar sim, vamos sim, bacana. Que legal. Rafa, o que você falou é isso aí, as pessoas querem uma pessoa que elas podem confiar. Aqui se chama dependable. Vocês podem depender, eu dependo... Não, pode confiar no Mu, pode confiar no Rafa, pode confiar no Bruno, que eles vão entregar no dia que tem que entregar e vai ser alta qualidade. Essa é o principal. Agora, você vê isso nos casamentos de diretores e compositores de cinema, direto, durando décadas, né? Aqueles dois ali sempre colados. É exatamente perfeito isso que vocês falaram aí. Exatamente. Agora, falando sobre como coisas para se fazer, portfólio, não sei o quê, depois... O que o Rafa falou, o lance de quando a pessoa, depois você desenvolve o relacionamento com essa pessoa, uma amizade, quando ela te perguntar, tá, mas onde que eu posso escutar alguma coisa que você fez? Aí você tem que estar com o café, tem que estar no bule. Você tem que ter tudo no lugar certo. Você tem que ter o seu website, você tem que ter exemplos de coisas que você escreveu. Para quem está começando,
para lidar com as partes, um aspecto técnico, né? Baixa o plugin da Spitfire, começa a escrever com ele, ele está desenhado de uma maneira super fácil, tá? A orquestra toda ali desenhada como uma orquestra se coloca num palco. Procura estudar a respeito disso. Uma coisa que rolou no curso que eu fiz era que já rolava os deadlines, já rolava os prazos de entrega. A gente tinha uma semana, o professor nos dava, tá aqui, sonata número 3 do Prokofiev, aqui está a partitura do piano. Agora eu preciso de uma orquestração para esses instrumentos para a semana que vem. Eu preciso de uma transcrição desse piano para orquestra. Para orquestra. E às vezes a gente fazia o oposto. Pegava a orquestra e condensava. Eu preciso do elemento básico. O que é? Onde é que está a melodia? Onde é que está a harmonia? O que é o que é o essencial? Né? Perfeito. Então, aí já rolava o prazo de entrega. Eu tinha uma semana para entregar. Todo mundo no nosso curso tinha uma semana para entregar. Então, depois que você faz isso, aí você continua escrevendo, experimenta. Tem uma série de livrarias da Spitfire que são de graça. Você pode baixar. Quando você fala essa coisa de uma semana para entregar, eu lembro de novo da faca nas costas. E pode ter uma garotada aí que fica desanimada, fala, puxa vida, mas será que eu vou conseguir isso? Uma semana para entregar, não é fácil. Mas não. aí mas é isso aí. Esse é o exercício. É a prática, né? É a prática de eu vou falar uma coisa fazer. Vou falar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam, porque o mundo são diferentes um pouco mesmo assim da novela e do cinema. E assim, eu quando recebo um sinopse de uma novela, eu tenho ali uns 3 meses para entender o que vai acontecer, perfil dos personagens, qual é a onda, conversar com o diretor, se interessa por música, blá, blá, blá. E aí eu entro no processo que é assim, como se fosse no escuro, assim, porque é o contrário, não tem, é quase como o Villa Lobos ali. Você tem que imaginar as possíveis cenas e fazer música para colocar um cardápio na mão do sonoplasta e ele assim, agora eu vou precisar de um negócio assim, meio assim, não sei o que lá e tal, e ter aquilo existir. Então você tem que pensar em todas as possibilidades. Então eu faço uma quantidade de música assim para novela assim que chega assim a 120 absurdo, títulos, né? 140 títulos, loucura. Fora as variações todas, falando de títulos. Então, assim, estou voltando a um negócio que a gente já falou lá atrás, né? Só para ilustrar. Então, às vezes, eu me dá um pré-estresse, porque eu sou humano, né? Apesar de ter feito várias novelas, sempre no início me dá um pouco de falta de apetite para sentar no estúdio e começar a meter a mão na massa. E o Greco falou uma coisa interessante, que uma vez alguém me perguntou numa palestra isso, um menino me perguntou numa palestra, ô Mu, cara, eu fico vendo suas novelas, cara, eu fico vendo que você tem uma linguagem, negócio de comédia, assim, que você faz umas coisas, onde você arranja tanta coisa, como é que você se inspira para você fazer tanta música para tanta novela assim e tal? E na hora, eu falei isso que eu estou falando agora, que às vezes me dá um pré-cansaço, assim. E aí tem um dia que eu entro e começo, que eu resolvo, hoje eu vou começar a fazer, eu sento e aí eu vou embora. E aí eu vou embora mesmo. Assim, hoje eu vou fazer 1 quilo de tenso, amanhã eu vou fazer não sei o que lá e tal. Mas você falou uma coisa que eu só pensei depois, quando o menino me fez essa pergunta, que realmente tem algumas coisas que ajudam. Às vezes você está com um plugin novo, um teclado novo que eu compro, assim, um timbre. É impressionante como você fica... Aquilo te dá uma felicidade, que você senta e começa... já saem uns negócios ali. Então, assim, até isso ajuda, né? Então, assim, são ferramentas do trabalho, né? E você tem que ter as ferramentas que te inspiram. Tocando nessa parte também, e eu vou fazer esse comentário, e aí, me desculpem, mas eu vou precisar sair. Mas eu acho assim que nessa coisa de workflow, né, como uma pessoa que vai voltando para a questão do marceneiro, que ele precisa primeiro juntar as ferramentas que ele acha que ele vai precisar para poder desenvolver aquilo ali, porque uma vez que na hora que você começa a trabalhar, não dá muito tempo para você parar e ir na loja comprar uma ferramenta que faltou. Então, eu acho que para a gente
Tem muito, eu, por exemplo, dependendo do projeto, quando eu tenho tempo, eu passo semanas assistindo, lendo um documentário que eu fiz. E aí, antes de tocar qualquer nota, de criar qualquer coisa, eu passei semanas assistindo documentários, lendo o roteiro, conversando com o diretor sobre o tipo de sonoridade, que tipo de instrumentação a gente vai usar. É uma coisa mais pro eletrônico, é uma coisa mais orquestral, é uma coisa mais acústica, sem criar nada, sem tocar nenhuma nota. É quase que, eu sinto assim, é como se você estivesse se abastecendo, entendeu? De inspiração, você está enchendo, até chegar num ponto que a hora que você senta, aí a coisa sai, né, Muto? Eu acho que o Muto estava falando sobre isso. Eu imagino que novela é assim, acho que não existe nada no mundo como novela em termos de tanto de música que você precisa criar. Mas você tem que ter essa antes, né? O que vocês falaram, às vezes aí você, às vezes, nesse processo, fala, eu vou comprar um plugin novo, eu vou comprar esse instrumento aqui, porque eu acho que esse instrumento vai funcionar. E essas coisas são essas ferramentas extras. Porque na hora que você está criando, aí não, por exemplo, quando você está compondo, não tem tempo de você parar e falar, peraí, como é que esse teclado funciona? Como é que esse instrumento virtual funciona? Deixa eu estudar a orquestração agora. Já era. Aí já não funciona mais. Tem que ser. E você sabe, eu tenho uma coisa muito workflow, de novo, assim. Eu tenho uma relação muito boa com... Eu abro um som de piano ali, eu já resolvo, assim, tudo, o mundo. Assim, é um piano e ali, a partir daquilo ali, aí pode ser uma orquestra, pode ser um quarteto, pode ser uma banda, enfim. Mas e isso que você falou também é coisa de você, quando você está se alimentando, né? Assistir, entrar no cinema, sabe? Assistir um filme e ficar ouvindo aquela trilha ali. Cara, você sai de lá às vezes, você quer ir sentar no seu setup ali e começar a trabalhar, assim, porque essas coisas vão, às vezes, criam essa vontade. Porque você tem que sentar afim. Você tem que estar afim mesmo, você tem que estar ali naquela hora afim, com a disposição de fazer, de botar a mão na massa e ir embora, né? Gente, eu preciso ir, desculpem. Vamos prazer demais poder estar aqui. E a gente precisa se encontrar de novo, né? Precisamos juntar aí, precisamos trocar mais figurinha. Um abração. O grupo de compositor aí, ó, tá aí, pronto, feito. Prazer. Prazerzão, viu, gente? Um abraço. Valeu, Rafa. Vamos aproveitar a pausa rapidinho, a gente vamos caminhando para o fim, agora que estamos com o time defasado, só fazer uns anúncios aí para a galera que está aqui ainda, tá quase todo mundo que entrou do começo está aqui, tem algumas perguntas que ainda não foram respondidas, então antes da gente finalizar, só alguns anúncios, né? Eu vou postar aqui no chat. Já estou postando, esse é o link da semana que vem, a gente vai ter um outro encontro que vai ser mais focado para falar de música para publicidade e propaganda. A gente tem 3 convidados já confirmados, que são de agências, né, que trabalham com audiovisual também para grandes marcas, então tá aí, quem quiser se inscrever já se inscreve, e eu vou compartilhar rapidinho a tela para mostrar 2 coisas. O primeiro, o Greco falou do Spitfire, e já que é algo que é uma parceria que a gente fez com eles e que está disponível, né, para todo mundo que está aqui nesse painel acessar e baixar gratuitamente, vou compartilhar aqui, só mostrar o que é o Spitfire, que às vezes a gente nem sabe o que é, né? Eu não sabia até pouco tempo o que poderia ser feito com esse... Dá para ver o painel? Deixa eu compartilhar de novo. Com áudio. Me diz se vocês ouvem. Dá para ouvir alguma coisa ou não? Sim. Bom, então aqui é bem simples. Aqui é o painel do Logic e aqui é uma trilha. Não, mas não tá a tela do Logic. Não tá a tela do Logic. Tá o seu desktop. Aí. Agora tá? Agora foi. Beleza. Então vamos aqui. Aqui é uma trilha bem simples que eu escrevi recentemente, e são todos instrumentos virtuais, tem algumas coisinhas aqui que não são virtuais, mas a maioria é instrumento virtual. E aqui o exemplo do Spitfire é um plugin, né? É um instrumento
Nesse caso, o que o Spitfire está dando para os participantes é uma série de instrumentos orquestrais, e aqui, por exemplo, eles estão organizados já em como uma orquestra seria organizada, né, numa sala de concerto. Então, se você quer escrever com um violino, com o cello, né, e por aí vai, os horns. E aqui é um exemplo bem simples do que dá para conseguir. De novo, só uma ideia, né, da sonoridade, do que dá para conseguir criar com esse tipo de ferramenta. É só baixar, todo mundo recebeu no e-mail o código promocional do Spitfire. Bacana, hein? E a gente também vai anunciar durante os encontros, a gente vai falar mais, né? A gente vai fazer o nosso primeiro concurso de composição para mídia visual. Na página do Music Cosmos vai ter tudo lá direitinho, a descrição. E a última coisa que eu queria compartilhar aqui é exatamente a página do Music Cosmos. Deixa eu trazer de novo. Então, aqui na página, a página principal está em inglês. Então, para aqueles que não têm o idioma inglês muito desenvolvido, só para mostrar, né? Aqui é onde a gente registra o nosso interesse em participar dos encontros. Esse é o primeiro encontro que está acontecendo agora. O segundo encontro que eu compartilhei no link do chat ainda não está aqui. A gente tem alguns encontros já marcados com profissionais daqui dos Estados Unidos, né? Engenheiros de som, produtores. E aí tem os créditos deles, são profissionais assim muito, né, de alto nível também. Então vai ser super legal, já corre lá, já se inscreve, que as vagas, né, para essas salas virtuais são bem limitadas. Então tá tudo aqui. Esse é o site do Spitfire, é aqui que vocês conseguem baixar, né, esse pacote de plugins, o Discover. E aqui tem um videozinho de como funciona. É só entrar no site deles e usar o código promocional que foi no e-mail de cada um de vocês. Beleza? Cara, eu usava o Spitfire, mas é porque era diferente antes, mudou alguma coisa aí, né? É que esse é um plugin novo, eles lançaram esse ano, eu acho, até. Entendi. Tá. Esse aí é uma orquestra, é a orquestra da BBC, na verdade. Bacana. Isso aí. E só para terminar, é uma pergunta que surgiu aqui, eu acho que o Mu já falou um pouquinho, né, do processo dele, talvez um exemplo de projeto que foi mais difícil, assim, você comentou do processo de ter que compor em 2 dias lá para uma série, mas assim, tem algum outro exemplo para os dois, né, de situações de tipo, putz, ferrou? Esse não foi o mais difícil, esse foi, eu já conhecia Tezuka, a gente trabalhou muito juntos, era só uma questão mesmo de meter a mão na massa e tal. O mais difícil para mim, na verdade, foi uma novela que eu fiz, eu não vou citar nomes do diretor aqui, mas assim, é um diretor que eu nunca tinha trabalhado, eu só trabalhei nessa novela, e eu não conseguia falar com ele, era uma pessoa difícil, complicada mesmo. E aí ele estava filmando em outro país, depois quando ele chegou, ele foi para São Paulo, não sei o que lá e tal. Aí eu consegui marcar uma reunião, a secretária dele me ajudou a marcar uma reunião, eu tive que ir para São Paulo para conversar, porque eu queria saber isso. Vem cá, o que você quer? E aí eu cheguei lá e tive com ele, ele falou assim, olha, não sei, faz aí, vai fazendo aí o que você quiser. Aí, assim, foi assim, um banho de água fria, assim, porque você não tem ideia do que a pessoa possa... Então, assim, eu escrevi até um texto nessa época, eu chamei de música invisível, que é o trabalho que a gente faz, assim, solitário, de fazer música para dramaturgia e tal. E eu falava eu contava essa história, esse texto, porque aí eu fiquei... foi o trabalho que me deu mais assim, preocupação de fazer. Eu falei, pô, o que será que esse cara vai querer? Será que ele vai gostar do que eu estou fazendo?
será que estou no caminho certo? Não consigo falar com ele. Então, eu fiz todo aquele trabalho de 100 e poucas músicas, sem ele ouvir nada. E no primeiro dia da sonorização, eu, ele e o sonoplasta, a gente começou a sonorizar. Então, eu estava assim, meio... tipo assim, bom, se ele não gostar de alguma coisa, eu já estava pronto para falar assim, olha só, fui até São Paulo para tentar conversar com você, para saber. Mas, assim, acabou que na hora tudo ele foi gostando. Então, assim, mas, assim, isso foi um trabalho estranho. Foi, acho que, a coisa mais difícil, assim, que eu fiz. Difícil nesse sentido de você estar apreensivo. trabalhando no escuro. Assim. Uhum. Eu acho que é importante essa comunicação, né? Como o Rafael falou aqui também, o Greco também, essa coisa de você lidar com tentar entender a cabeça do diretor, isso é muito importante, eu acho, para o resultado. Assim. Sim. Legal. Greco, algum perrengue? Cara, como guitarrista, aquela sessão com o James Newton Howard. Porque eu era moleque no meio das cobras lá. E todo mundo lendo tudo de primeira vista. Eu já tinha pedido material antes, porque eu falei, olha, minha leitura não é... O que aconteceu foi que eu trabalhei com outro compositor e a gente gravou um monte de demos, né? E aí o James acabou falando, pô, gostei, quem é o guitarrista? Tá, fulano. Tá, aí fui chamado para fazer a gravação. E aí eu escrevi antes, falei, ó, por favor, me manda as partituras antes se vocês tiverem, porque eu vou precisar me preparar. Eu me defendo, mas não naquele nível. E mesmo assim foi difícil. Porque o cara que chegou do meu lado era o primeiro, eu estava como segundo guitarrista. O primeiro guitarrista é um cara chamado George Deering, ele grava tudo. Ele é o cara faz 40 anos aqui. Lê até pensamento. Lê tudo. Eu falei, cara, como é que você faz? Ele falou, eu estudei piano, difícil é ler Debussy. Eu falei, tá bom. E, nossa, tensão assim, aí chegou uma hora, ele falou, não, um amigo meu falou, meu amigo que estava lá, né, como compositor assistente, no caso, ele é um compositor também, mas ele não estava assinando a trilha. Aí ele falou, não, tá tudo certo, só relaxa. Mas, nossa, foi suado. Imagino. Foi suado. Porque é tempo, né? É muita grana rolando. Muita grana rolando e não tem muita... um take, 2 take no máximo. Uhum. E eu me lembro de tocar um acorde que eu, né, vou colocar essa nota aqui, e aí veio o comentário assim, tem alguém tocando um dó sustenido no compasso tal que não tá lá. Eu não me acusei, né, mas era eu. Tinha sido eu falei, ok, o pessoal escuta, tá bom. Não dá aquela olhada pro lado, né, aquela olhada estranha pro cara do lado, pô, dó sustenido, não. Não pode. Falei, tá bom. E aí rolou mais uma sessão depois para esse mesmo filme, né? Mas essa foi a mais, assim... Legal. Com certeza. Legal. Imagina. Cara, só para a gente finalizar, eu queria pedir para vocês dois, assim, deixarem um recado, né? A gente tem bastante gente assistindo ainda. E um recado para aqueles que estão começando, aqueles que buscam, né, talvez... né, entrar nesse mercado diferente, que é o mercado, né, compor para mídia visual, uma mensagem de que inspire as pessoas a seguirem esse caminho, a trilharem esse caminho, algum insight, alguma coisa. Vou começar pelo Mu aí. Eu vou primeiro porque eu quero a mensagem do Mu porque eu estou começando, né? Eu tenho muita experiência em outra área e claro que isso ajuda, mas é outra fase, é outro empreendimento. De qualquer maneira, o que eu acho é que o que me foi falado é que tentar se divertir com o processo, né? Desfrutar do processo e é uma coisa que tem acontecido porque é como se eu estivesse aprendendo um instrumento novo, tem aquela coisa de que legal, aquela inocência. Então
Mas claro que eu posso ver essa inocência porque eu tenho a experiência do outro lado. Para quem não tem a experiência que eu tenho, é isso aí, é fazer. É fazer, sentar e fazer e tentar fazer com que isso seja alguma coisa prazerosa, que você ame fazer. Porque se você é uma coisa que você quer fazer como uma carreira, um trabalho, é melhor que você ame realmente, porque tem todo um outro lado que eu não conheço, que a gente não conhece, né? Que só vai ser possível se a gente realmente amar o que a gente está fazendo. Show de bola. Muito bom. Eu vou falar duas coisas assim que eu acho, talvez três coisas que eu acho importante para quem está começando. Bom, primeiro, assim, informação, estudo, eu acho que nunca atrapalha. Eu acho que se você se propõe a trabalhar com música para cinema, para dramaturgia, é legal você meio que tentar conhecer todas as possibilidades dessas demandas, do que os diretores vão querer. Ou seja, ouvi muita gente, tanto John Williams como Mancini, como de todas as áreas, eletrônica, orquestral, e sempre estudar, né? Bom, eu estou há mais de 40 anos estudando música, eu não paro de estudar. Assim, tem uma hora que eu acho, será que eu já... Não sei tudo, preciso saber mais. Então, assim, e a outra coisa é o seguinte, porque você, estudando, tendo essa determinação e essa coisa de você mergulhar nas técnicas, na ciência da música, o que vai fazer um diferencial aí, eu acho que é você ter uma cara sua. Como é que você consegue ter uma cara sua? Você ser original. Eu vou dar um exemplo assim bem fácil de entender assim na música, no mundo pop, assim, na música pop. O Bob Dylan não é um cantor, né? Não é um Frank Sinatra, mas é o Bob Dylan. Você sabe que é ele. Assim, o Thelonious Monk tocando, você sabe que é ele. Então, assim, a coisa de você ter uma coisa sua, você apresentar, eu acho que você vai acabar sendo procurado você vai ter uma demanda de pessoas que vão querer ali sempre alguma coisa que é você que faz ali, assim, de certa forma. Então, eu acho que é meio que essas duas coisas. Eu não sei se eu estou sendo muito prolixo, assim, estou falando muito, mas, assim, basicamente, eu acho que o estudo só ajuda e você procurar ter uma cara sua, como você ouve, assim, por exemplo, a gente está conversando aqui, agora estão saindo da Berklee 150 guitarristas incríveis que tocam muito, que improvisam bebop demais. Mas o Santana é o Santana. Então, assim, é meio isso, assim, eu acho que você pode... É legal a técnica, você tocar de tudo, tal, não sei o quê, mas é legal você ter uma identidade. Eu acho que é um pouco isso, uma coisa que pelo menos para mim, eu sempre busquei, assim, sempre busquei uma sonoridade, uma coisa minha, assim, que as pessoas... Perfeito, muito bom. Me reconhecessem. E eu acho que até para complementar, né, o que o Mo comentou agora, para finalizar aí, a paciência, né? Paciência, resiliência, né? Determinação. Determinação. Porque a gente tá intoxicado pela cultura do success overnight, né, Greco? A gente já falou disso algumas vezes, assim, a gente vê os artistas explodindo e a gente olha assim, pô, mas o cara acabou de aparecer e já tá bombando. Mas não olha assim os 20 anos, os 10, 15 anos por trás, né, desse processo de explosão. Quer falar alguma coisa? O sucesso da noite por dia leva... o sucesso da noite por dia leva 10 anos para fazer. Ou para acontecer. Muito bom. E a gente vê, né, casos tipo Billie Eilish, né, que com 16 anos está no mundo inteiro, tocando no mundo inteiro, e às vezes o artista olha para ela e fala assim, pô, mas ela tem 16 anos, eu já tenho 20, então não dá mais, né? Cada um também tem a sua história, não é? Se comparar é a primeira coisa para nunca fazer nada, nunca chegar a lugar nenhum. Exato. Então, é uma coisa muito do Brasil, eu acho, assim, de achar que as pessoas estão... aquilo ali, não sei quem está ficando velho.
eu acho que nos Estados Unidos, eu acho que graças a Deus não tem essa mentalidade. Eu acho que assim, quanto vale o John Williams hoje, né? O Morricone até o final da vida, cada vez mais valorizado. Isso aí é uma conversa longa. Eu noto isso também. Eu sinto que no Brasil, a partir de uma certa idade, você é considerado que o seu serviço, a sua utilidade para a sociedade como um todo, ela já deixou de existir. E aqui não, aqui as pessoas se reinventam com 40, com 50, com 60. Ao contrário, se você tem uma experiência, se você construiu uma história, uma trajetória importante, porra, você vale muito mais. Exato, exato. Inclusive no mundo dos negócios, né, as startups, as empresas, tem quanta empresa que surgiu com os fundadores com 40 e poucos anos, 50 anos, né? Então tem esse lado da moeda. E é isso, eu acho que esse recado final é bem importante, né? Ter a paciência, estar motivado, criar né, construir esses caminhos. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, né, Greco, de trazer profissionais, até agradecer, eu acabei não agradecendo, esqueci, é o primeiro episódio, então a gente fica meio perdido em quando falar das coisas, mas aproveitando para agradecer, né, a Maran Música, o Rick, que não pôde estar aqui hoje, que é o criador da Maran Música, que é uma agência de marketing para música aí do Brasil, de São Paulo, a Spitfire, a empresa do Greco, Mohawk, né? A Mohawk Music, a Records, a Lursen Mastering, que é um estúdio de masterização aqui dos Estados Unidos também que está apoiando o evento, a Be My Ears, né? Eu e a Carla aqui. Então, agradecer toda essa galera que está aqui. E, de novo, isso aqui que a gente está fazendo é um exercício para a gente, né? Para mim, como né, profissional também, Greco, Mu, de estar aqui se conectando, conhecendo carinhas diferentes, trocando contato. E quem sabe, né, Mu, o grupo de compositores aí tão sonhado não surja, né, desse bate-papo aqui, a gente não faça um intercâmbio aí, Brasil, Los Angeles, Rio, Los Angeles, e começa a criar coisas juntos. Então é isso, criar a oportunidade, criar o momento. Obrigado de novo, Mu. Muito prazer ouvir tua história, Greco. E, assim, uma honra estar participando desse primeiro episódio aí. Com certeza vou querer voltar aí, talvez na segunda temporada, sim, já com vacina. Com vacina rolando a 1000. E, puxa, grande prazer. Obrigado, Bruno. Greco, brigadão. Carla, maravilha. Vamos falando aí. Vamos em contato, né? Vamos ver se a gente fala mais aí. Bacana. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado a todos aí que estão aí nos assistindo aí, participando também. Exato. Bacana. Tem uma galera aqui. Gente, só para não... que a gente já estourou o horário, a gente ia fazer um sorteio aqui de uns planos do Be My Ears. A gente vai fazer o sorteio depois da live terminar e a gente entra em contato com os ganhadores aí, né? E é isso. Obrigado. Um abraço grande, Mu, Greco, Carlinha. E vamos nos falando. Obrigado a todo mundo que está aí. André, Bárbara, Charlie, David, Eduardo, Ellington, Francisco, Guilherme, Henrique, Iago, Joana, Juninho, Lucas, Marcelo, Tina, Victor, Vinícius e por aí vai. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigado. Obrigado.